Atos capítulo 19, eu lerei a partir do versículo 8 até o versículo 20. Atos capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, louvamos ao Senhor, Pai, pelo privilégio que temos de poder perceber irmãos nossos professando a sua fé no Senhor Jesus, pelo privilégio que temos, Pai, de consagrar ao Senhor a nossa vida, reconhecer diante do Senhor que somos pecadores, regenerados por Tua graça, e que louvamos o Teu nome por tudo que temos e somos, e bendizemos ao Senhor também, Pai, por Tua palavra, que não são palavras jogadas ao vento, mas que por causa da regeneração, da nova vida que temos no Senhor, por causa da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, cremos ser palavra de Deus, única regra de fé e prática, e rogamos agora, Pai, nesse tempo aqui que abrimos para expor a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor se revele a nós, que não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a glória, que o Senhor revele aqui a Tua vontade ao nosso coração, Pai, que obedientes ao Senhor, porque conhecemos e cremos no Senhor, possamos submeter o nosso coração à Tua vontade. Nos abençoa assim, nos conduz em tudo, por amor do Teu nome e da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele chegou na cidade de Éfeso na sua 3ª viagem missionária, como nós vimos aqui, como nós podemos ver aqui a partir do capítulo 19, versículo 1. Havia um judeu que passou por Éfeso antes de Paulo, seu nome era Apolo. A gente pode encontrar isso no capítulo 18, a partir do versículo 24. Apolo, ele conhecia em parte o Senhor Jesus. Eu digo isso porque ele presenciou a pregação de João Batista. Ele não estava presente propriamente no ministério de Jesus, ele não foi um discípulo de Jesus, nem tampouco ouviu diretamente de Jesus as suas pregações, os seus milagres, mas ele conheceu aquele que haveria de vir por meio de João Batista. E Apolo era um homem eloquente, um homem que se
se tornou seguidor de João Batista e foi contagiado pela pregação da palavra, e aquilo ali não pôde suportar Apolo, não pôde conter Apolo, e Apolo saiu por outras regiões pregando sobre aquele que haveria de vir, sobre o Senhor Jesus. Apolo chega na cidade de Éfeso, e por meio da pregação de Apolo, algumas pessoas começam a crer naquele que haveria de vir. Eles começam então a ouvir Apolo e, de certa forma, conhecer em parte o Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 19, ele chega naquela cidade, Apolo não está mais lá. Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, eles viram Apolo pregando em Éfeso, eles tomaram Apolo, eles expuseram para Apolo tudo aquilo que eles conheciam sobre o Senhor Jesus, porque eles já haviam estado com Paulo na cidade de Corinto, e Paulo já havia pregado todo o evangelho para eles, e eles agora começam a discipular Apolo. Apolo é encaminhado para se encontrar com outros discípulos de Cristo e receber dali mais instruções sobre o evangelho, a conhecer mais o Senhor Jesus. Enquanto isso, Paulo chega na cidade de Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, Paulo encontra esses homens que eram discípulos de Apolo, e eles não conheciam o todo do evangelho, e eles nada haviam ouvido sobre o Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo. O que acontece é que Paulo prega para aqueles homens passam a crer na obra completa de Jesus, eles são ali batizados, eles recebem ali o dom do Espírito Santo, e ali nasce a igreja de Éfeso. O que nós encontramos aqui a partir do versículo 8 é que durante 3 meses Paulo passa então a se dedicar ao ensino da palavra em uma sinagoga. Não é que Paulo pensasse que os judeus eram aqueles que deveriam receber primeiro a palavra, até porque Paulo já havia pregado para outros gentios, em outras cidades gentílicas, e igrejas já haviam nascido nessa cidade. Porém, Paulo ele aproveita da estrutura da sinagoga e também de haverem judeus ali convertidos por conta da pregação de Apolo, e ele vai para as sinagogas. Só que, passados 3 meses, Paulo percebe que existem algumas pessoas ali que não creem e começam de alguma forma a perturbar a fé daqueles que haviam crido. E Paulo então, ele não entra num debate teológico ali, ele não entra num embate contra aqueles judeus, mas ele sai da sinagoga, ele retira os discípulos daquela sinagoga e ele passa a ensinar numa escola chamada Escola de Tirano, que havia lá em Éfeso. E durante 2 anos, o relato que nós temos aqui é que aqueles habitantes da Ásia, não só ali de Éfeso, mas pessoas de outras cidades da Ásia Menor, que passaram por ali, puderam ouvir o evangelho do Senhor Jesus, e muitos se converteram. Durante 2 anos, Paulo esteve pregando todos os dias naquela escola. E eu penso que no capítulo 20, quando Paulo está ali se despedindo daqueles discípulos e observando de forma mais clara os presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele passa ali já no final da sua 3ª viagem missionária, ele está se despedindo daqueles presbíteros, ele faz questão de dizer que diariamente não expôs coisa alguma que não fosse proveitosa, ele esteve expondo a palavra de Deus, tanto na escola de Tirano, como também de casa em casa, falando, pregando a respeito do Senhor Jesus. Não havia outro assunto que tomava a mente de Paulo, não havia outra expectativa que tomava o coração de Paulo, era o Senhor Jesus. E no versículo 24 de Atos, capítulo 20, ele chega a declarar que em nada considera a sua vida preciosa para ele mesmo, contanto que complete a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para anunciar o evangelho da graça de Deus. Então nós temos aqui a identidade desse homem. Do versículo 8 ao versículo 12, eu quero dizer para você que esse homem chamado Paulo, ele tem uma identidade muito bem definida. A identidade de Paulo, e isso se expressa no fato de
Paulo ter o Senhor Jesus como sendo o seu principal tema, ter o Senhor Jesus e a vontade do Senhor Jesus como aquela que lhe impulsiona a viver e a pregar. Ele mesmo declara que para ele o viver é Cristo e o morrer seria lucro, mas ele, se está vivo, permanece vivo, é para pregar a palavra de Deus, é para ser usado como instrumento de bênção no amadurecimento e no crescimento da igreja. Paulo tem o Senhor Jesus como sendo a base da sua vida, a sustentação da sua existência, porque a sua identidade está definida em Cristo. Não é o mundo quem define a identidade de Paulo, não são as coisas ou as pessoas quem definem a identidade de Paulo, mas quem define a identidade de Paulo é o Senhor Jesus. A partir daí, então, ou como consequência disso, Paulo ele prega sobre o Senhor Jesus. É o assunto principal dele. Ele entende que mesmo em Corinto, quando ele precisou construir tendas para ter ali o seu sustento, o Senhor Jesus permanecia sendo a sua principal bandeira, permanecia sendo o seu principal alvo, permanecia sendo aquilo que tomava o seu coração, ou aquele que tomava o seu coração e, consequentemente, enchia a sua boca. Fazia com que a pregação transbordasse a respeito da graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Então Paulo é alguém que conhece a Cristo. O próprio Jesus se revela a Paulo, ou se revelou a Paulo na estrada para Damasco, como conhecemos bem a história. E durante pelo menos 3 anos, esse discipulado direto com o Senhor Jesus aconteceu. Paulo é alguém que conhece o Senhor Jesus, tem a sua identidade firmada no Senhor Jesus, e ele realiza, não por sua força, o que ele realiza. Nós encontramos aqui no versículo 11, a afirmação de Lucas de que, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia. Não era Paulo quem fazia, não era Paulo o protagonista da história. Paulo era apenas o instrumento nas mãos do Redentor, usando aqui o título do livro de Paul Tripp, Instrumentos na Mão do Redentor. Paulo era apenas um instrumento nas mãos de Cristo. Deus era quem fazia aquelas obras, os milagres e tudo mais que acontecia, extraordinários, ao ponto de pessoas pegarem lenços de Paulo, objetos do uso pessoal de Paulo, e levarem para tocar em enfermos, esses enfermos serem curados. Aquilo não gerava uma perspectiva idólatra sobre a pessoa de Paulo. Aquilo não gerava uma exaltação do nome de Paulo, mas gerava uma exaltação do nome do Senhor. E Paulo faz questão, e nós percebemos isso nas suas cartas, de deixar claro que quem faz é o Senhor Jesus. É Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. E Paulo faz questão sempre de tributar toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Paulo está deixando claro isso, e Lucas percebe isso. Infelizmente, nos nossos dias, nós temos uma exaltação das pessoas. Estava conversando há um tempo atrás com alguns pastores, e eles estavam dizendo que, alguns anos atrás, aí década de 70, década de 80 ainda, existia uma exaltação muito grande da denominação. Talvez aqueles que são mais antigos, lembrem disso. Olha, eu me orgulho de ser batista, eu me orgulho de ser presbiteriano. As pessoas vestiam a camisa da denominação. Você via várias pessoas, às vezes em encontros ou em cultos, com símbolos ou alguma coisa que remetesse à denominação, símbolos da sua denominação. Com o passar do tempo, isso foi transferido para igrejas locais. As pessoas passaram a exaltar de alguma forma igrejas locais. Não era mais uma questão denominacional, mas eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, e se tornou muito fácil a migração de uma igreja para outra igreja, porque não se levava mais em conta todo o conjunto doutrinário que fazia parte daquela denominação, mas se levava em conta agora o se sentir à vontade ou sentir-se bem em determinada comunidade. Mas de um tempo para cá, existe de forma muito forte a exaltação da personalidade. As pessoas passam a exaltar determinados pregadores, passam a seguir determinados pregadores, e por mais bênção que seja as redes sociais, os meios de comunicação eletrônico, a gente percebe que não é nem tanto pelo conteúdo, não é nem tanto por aquilo que a pessoa está revelando, que é o Senhor Jesus, mas se torna a pessoa. Nesses dias lá no acampamento, a gente estava conversando lá com Júnior, que é daqui da igreja, que é treinador de futebol, e a percepção do mundo é exatamente essa.
Você pode ter um técnico mais novo treinando um time, mas se aquele técnico de repente dá algumas instruções ao time e o time acha que não deve seguir aquilo, ou se ele trata de forma mais dura alguns medalhões do futebol, ele é facilmente demitido. Mas se alguém muito mais maduro, mesmo que sem tanta técnica, mesmo que sem conhecer de forma mais atual as questões lá do futebol, que aí Esdras poderia falar melhor sobre isso, fala alguma coisa, aquelas coisas são cridas e obedecidas por conta de toda a história e por conta de tudo aquilo que aquela pessoa representa dentro de um cenário nacional ou até mesmo internacional. As pessoas respeitam não porque aquilo ali vai dar certo ou porque aquilo necessariamente é certo, mas por conta do nome que foi construído ao longo da história. Eu penso, irmãos, que isso pode ser uma bênção, mas também pode se tornar uma grande maldição. Porque muitos por aí têm se levantado nos nossos dias e a gente vê um número muito grande de seguidores, de pessoas, não mais seguidores de Cristo. E não é isso que nós percebemos aqui com o apóstolo Paulo. Nós percebemos no apóstolo Paulo um cuidado constante, muito grande. Ele mesmo declara na sua segunda carta aos Coríntios que para que ele não se ensoberbecesse por conta das grandes revelações que ele teve no Senhor, o Senhor fez questão de colocar nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás para o esbofetear, para humilhar o apóstolo Paulo, para que ele não se tornasse soberbo. Porque há uma tendência no coração ao orgulho, à soberba, quando deixamos de perceber a obra redentiva de Cristo e passamos a de alguma forma interpretar aquilo que fazemos como sendo produção nossa, realização nossa, movemos o nosso braço e algo deu certo, fizemos algo diferente e aquilo ali prosperou. Então as pessoas, infelizmente, principalmente no Brasil, elas são muito místicas e qualquer tipo de celebridade que é projetada nos nossos dias, qualquer nome que começa de alguma forma a aparecer, qualquer tipo de pessoa que começa a se levantar, a gente volta os olhos para essas pessoas e a gente começa de forma muito ávida a seguir essas pessoas, como se essas pessoas fossem os redentores da nossa alma. E Paulo faz questão de deixar claro aqui, e Lucas narra isso como sendo discípulo de Paulo, e Deus, por meio de Paulo, era quem fazia. Deus era quem realizava. E Paulo, ele tem a sua identidade muito bem firmada no Senhor. A espiritualidade de Paulo, usando esse termo que temos pensado aqui nesses dias, não era uma espiritualidade líquida, fundamentada nele, nos seus gostos pessoais, ou de forma até utilitária, que se utilizava do nome do Senhor, do poder do Senhor, para fazer algo. Paulo reconhecia sua identidade em Cristo, a boca de Paulo, o coração de Paulo se movimentava dentro dessa estrutura, com base no conhecimento de Cristo, e Paulo fazia questão de exaltar o nome de Cristo, percebendo que Deus é quem realiza por meio dele. Entretanto, há um segundo grupo aqui, que é apresentado para mim e para você, do versículo 13 até o versículo 16. Esse segundo grupo é um grupo, são pelo menos aí 7 filhos de um judeu chamado Seva, e eles eram exorcistas ambulantes. Isso aí era comum, irmãos, principalmente no primeiro século entre os judeus. A gente pode perceber isso tanto em Mateus capítulo 12, versículo 27, como em Lucas capítulo 11, versículo 19, que esses homens estavam presentes na história. Eles ganhavam dinheiro, mas eles eram tipo ilusionistas. Eram pessoas que eram envolvidas com artes mágicas e ganhavam dinheiro para fazer esses falsos exorcismos. Eles ganhavam dinheiro do povo para isso. Então, esses homens começam de alguma forma a observar aquilo que Paulo está fazendo e a perceber que muitas pessoas, elas estão aderindo à fé e na visão deles, eles estão seguindo pelas coisas que estão sendo realizadas. Então, nada melhor do que a gente aprender o cacoete, nada melhor do que a gente copiar o modelo e tentar, então, fazer aquilo que Paulo faz para obter agora algum tipo de lucro. Eu creio que isso não existe nos nossos dias. Não existem pastores assim e não existem comunidades assim nos nossos dias. Me belisquem se eu estiver sonhando, mas eu penso que não existem pessoas que se aproveitam da fé do outro
para enriquecimento próprio. Existe, irmãos? Misericórdia, né? É o que mais existe hoje em dia. Comunidades milionárias. Eu conheço pessoas que são traumatizadas com comunidades assim. Pessoas que estão muitas vezes até afastadas de igreja por conta de comunidades e falsos pastores assim. E dentro dessa capa mística que nós temos, nós muitas vezes chegamos com aquele discurso: olha, mas eu não posso julgar, ou não toque no ungido do Senhor. Mas, irmãos, nenhuma dessas afirmações ou visões, ela se sustenta biblicamente. Quando o Senhor Jesus ensina o julgamento, Ele ensina o julgamento temerário, ou o julgamento que é baseado em uma justiça própria. Esse julgamento é proibido. Mas, ao mesmo tempo, Ele chama um critério de julgamento quando Ele diz assim: vejam as árvores, observe a árvore e o tipo do fruto que ela produz. Toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz mau fruto. Isso é um critério de julgamento, irmãos. Então, se julgarmos com base em uma justiça própria que não existe, nós seremos comparados a fariseus. Mas com base na palavra de Deus, ministérios, comunidades, tantas celebridades do mundo gospel que têm surgido por aí, elas podem sim ser avaliadas pela palavra de Deus. E nós não estaremos incorrendo em pecado algum, porque o próprio apóstolo Paulo faz questão de notar, na segunda carta a Timóteo você percebe isso, homens que andavam com ele e lhe fizeram mal, que amaram ao presente século, e ele cita o nome desses homens: Himeneu, Fígelo, Alexandre o Latueiro e tantos outros. A gente percebe João combatendo essas heresias nas suas cartas. A gente percebe Judas combatendo essas pessoas também que de forma dissimulada tentavam confundir a fé da igreja. A gente percebe o próprio Senhor Jesus dizendo que naquele dia muitos se levantarão dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos isto ou aquilo. E o Senhor Jesus olhará para eles e dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, é muito sério o que acontece nos nossos dias, porque assim como esses filhos de Seva, que olharam para todo aquele contexto e disseram assim: vamos tirar algum proveito disso. Qual era a identidade desses homens? Eram seguidores do Senhor Jesus? Não. Eram judeus exorcistas ambulantes. A identidade deles estava firmada no mercado, em ganhar dinheiro por meio do ilusionismo, por meio de artes mágicas. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz que nos últimos dias as pessoas se cercarão de mestres segundo as suas próprias concupiscências e se entregarão a fábulas, como que sentindo coceira nos ouvidos. A palavra fábula ali, literalmente, ele está falando antes de pessoas que eram ilusionistas, pegando lá o nome de Janes e Jambres, que eram mágicos lá de Faraó, no tempo de Moisés, no Egito. Eram ilusionistas. Ele toma essa expressão para depois fazer a comparação com fábulas. Pessoas que se entregam às mentiras, às artes mágicas, aquilo que aparentemente é real, aquilo que aparentemente está acontecendo, mas que na verdade é fruto de várias manipulações que não refletem a realidade pura. Paulo, então, ele confronta isso. E Lucas aqui faz questão de deixar claro que a identidade desses homens não é o Senhor Jesus. Eles não conhecem o Senhor Jesus e depois eles são desmascarados pelo próprio espírito imundo que está possuindo lá aquele jovem. Conheço a Cristo, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Ele confronta exatamente na identidade daqueles homens. Olha, Jesus eu conheço. E Tiago vai dizer na carta dele que os demônios creem e tremem. Eles sabem diante de quem eles estão. E eles tremem por conta disso. E é isso que o Espírito revela aqui, o espírito imundo que está possuindo aquele rapaz. Eu conheço a Jesus. Eu sei quem é Paulo. Veja só, a identidade do crente, ela não é algo que passa despercebido
das hostes malignas. Não é algo que está escondido. Eles sabem a nossa identidade. Eles sabem quem de fato é discípulo do Senhor Jesus. Eles sabem. Eu lembro de um evento, irmãos. Eu não gosto muito de contar essas experiências, até porque a gente tem uma tendência muito grande de começar a basear a nossa fé em meio às experiências. Então, experiências, elas são subjetivas. A palavra de Deus, ela é objetiva. Mas algo que aconteceu há alguns anos atrás, numa outra igreja, após uma temporada de acampamento, nós estávamos num culto de oração lá na igreja. Um jovem que estava lá naquele culto de oração, ele fez parte daquela temporada como equipante, e num momento lá de oração, se manifestou um espírito imundo lá na vida daquele jovem. Ele fazia parte da equipe da temporada, ele estava lá nesse momento de oração lá, e ele começou a esbravejar lá no meio, a espernear lá no meio, e de repente, na época, Kleiber, eu acho que Sévolo também, foram lá, colocaram a mão, oraram, e aquele espírito saiu. Passadas algumas semanas, num culto de oração lá naquela igreja, aquele jovem começou a se manifestar de novo lá. Algumas pessoas estavam orando por ele, começaram a tentar expulsar aquele demônio dele, e ele disse assim: daquela vez eu estava sozinho, mas agora eu trouxe mais comigo, querendo dizer que seria mais difícil ainda. E depois de muitas horas ali, em todo aquele processo, uma jovem se aproximou e colocou a mão lá na cabeça dele, dizendo assim: eu te expulso em nome de Jesus. Irmãos, algo muito interessante aconteceu ali. Aquele rapaz endemoniado olhou para aquela jovem. Era uma jovem que estava lá no meio da igreja também, caminhando também, e ele disse assim: eu sei quem você é, e você não é de Jesus não. Naquele momento, todo mundo começou a dizer assim: não creia nisso não, você é de Jesus, porque ela começou a chorar. Não creia nisso que ele está dizendo. Mas o tempo passou e foi se revelando no decorrer da história daquela jovem que de fato ela não caminhava com o Senhor Jesus. E que até hoje ela está perdida e afastada no mundo. Até os espíritos, irmãos, eles conhecem a identidade. Não é porque eles sabem, eles não têm como saber aquilo que se passa no nosso coração. Mas, de certa forma, eles podem contemplar a nossa caminhada aí fora. Não que eles sejam oniscientes nem onipresentes. Eles não são. Mas como existem muitos, eles focam naqueles que são de Deus, e muitas vezes eles sabem aqueles que não são de Deus. Um demônio jamais ele pode possuir um crente, jamais. Mas ele pode oprimir, ele pode tentar, ele pode de certa forma até gerar obsessão no coração por alguma coisa, opressão, mas ele jamais pode possuir. E eles têm essa consciência: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Ele revelou ali a identidade daqueles homens. E após revelar a identidade daqueles homens, ele bateu naqueles homens. Ele fez questão de humilhar aqueles homens. Eu penso que isso revela algo muito importante para nós. Existe muita igreja, existe muita comunidade, muito pastor e muitos seguidores que têm jeito de crente, que falam como crente, que andam como crente, mas que não são discípulos do Senhor Jesus. Toda a base do discipulado, irmãos, é a palavra de Deus, é a vida no Espírito. Toda a base do discipulado é uma identidade que passa a ser afirmada por meio da obra consumada de Cristo e não por conta de comunidades ou igrejas, por mais agradáveis que sejam, porque hoje em dia surge igreja à torta e à direita, como o sábio pregou no domingo passado pela manhã. Igrejas surgem como um estalar de dedos. E a proposta hoje em dia de muitas dessas igrejas e comunidades é uma satisfação das pessoas, é uma realização dos sonhos pessoais. A gente vê muito, principalmente em comunidades ou igrejas emergentes, as pessoas usando assim: olha, nós queremos que você seja muito bem-vindo, nós queremos que você se sinta muito bem, nós queremos que você participe, nós queremos que você seja incluído. Irmãos, aparentemente não há nada contra isso.
Não há nada de mal nisso. Entretanto, quando abrimos mão da verdadeira pregação do Evangelho, do discipulado de Cristo, e passamos a focar na comunidade como se ela fosse uma expressão redentiva aqui na terra, a fé das pessoas está sendo firmada não no poder de Deus, como Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, mas ela passa a ser firmada em comunidades, em personalidades, em igrejas, e não mais no Senhor Jesus. E essa identidade firmada em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja no Senhor Jesus, é uma identidade líquida, é uma identidade falha, pecaminosa, idólatra e que se esvai facilmente. Por isso, ou essa é de repente aí a razão de existirem tantas pessoas que abraçam a fé e depois se consideram como sendo desigrejadas ou pessoas que não querem mais caminhar, porque a perspectiva nunca foi de fato o Senhor Jesus. Nunca foi o negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas toda a base daquilo eram relacionamentos, toda a base daquilo era a comunidade e não o Senhor Jesus. Eu penso, irmãos, que nós podemos tirar lições aqui disso que acontece. Aqueles homens pensavam que quem realizava aquelas obras era Paulo. E eles agora diziam assim, olha, nós podemos realizar as mesmas obras. O foco não era mais em Deus, mas o foco era no eu. O foco não era mais em Cristo, mas o foco agora era a comunidade da fé. É aquilo que nós podemos fazer sem Cristo, afinal de contas, nós aprendemos todo o caminho, nós já sabemos fazer temporadas, nós já sabemos pastorear grupos pequenos, nós já sabemos discipulado, nós já sabemos pregar, nós já sabemos cantar. Por que Cristo? Por que Cristo? Por que a mensagem da cruz? Por que falar de morte, falar de negação do eu? Por que não ter um discurso mais agradável, mais palatável, mais sofisticado, mais adequado à pós-modernidade, algo mais psicologicamente correto, politicamente correto, algo que de repente agrade mais o coração? Por que o Senhor Jesus? Por que a palavra? Ela é suficiente mesmo? Olha, foi escrita há muito tempo atrás, olha, o Espírito falou de uma forma ali, mas hoje nós temos um mundo muito dinâmico. Por que a gente não pode adequar simplesmente o nome, ou a cruz, ou a placa, e viver a nossa vida ali, pregar o nosso Evangelho? Pelo menos o nome vai estar lá na placa, é de Jesus. A camisa vai estar lá escrita, é de Deus. Entretanto, a vida, a pregação, todos os outros movimentos relacionais revelam outra coisa. Não é a vida, não é o nome, não é a comunhão com o Senhor Jesus. Mas Deus, ele é tremendamente gracioso e maravilhoso. O texto, se acabasse aqui no versículo 16, a gente teria relatos de identidades e tragédias. Mas em tudo isso, Deus faz questão de revelar a sua glória e a glória do seu Filho. O versículo 17 até o versículo 20 trazem para nós aqui algumas verdades de como Deus usa eventos assim para promover a sua glória e aponta um caminho sólido e não líquido. Como fugir da espiritualidade dos filhos de Seva, dessa espiritualidade líquida, como fugir dessa caminhada aparentemente bíblica que usa até o nome de Jesus, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, e viver de fato uma espiritualidade sólida e trilhar um caminho sólido. O primeiro ponto que eu penso aqui, aplicando esse texto à nossa caminhada, vendo aqui esses versículos finais, é que ele procede do reconhecimento real da pessoa do Senhor Jesus. Olhe comigo o versículo 17, o que nos diz: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Note só o que está acontecendo aqui. Aquela notícia se espalhou. Não era a notícia apenas daquilo que era mal, não era a notícia apenas daquilo que aconteceu com os filhos de Seva, mas era a expressão da realidade, da identidade, tanto do que Paulo fazia, como do que aqueles que não conheciam a Cristo e de alguma forma queriam aplicar essa realidade espiritual sem Cristo, faziam também. Tudo aquilo fica claro. Tanto o ministério de Paulo é confirmado aos cristãos de Éfeso, aos cidadãos de Éfeso,
como também daqueles judeus exorcistas ambulantes, fica claro para todo aquele povo que não é o nome de Paulo. Fica claro para todo aquele povo que não são os discípulos que estão na escola de Tirano estudando a palavra todos os dias, mas é o próprio Senhor Jesus que atua no meio da sua igreja, que é o próprio Senhor Jesus que age no meio da sua igreja, que é o próprio Senhor Jesus, não só aquele que impulsiona, mas aquele que capacita a sua igreja a com poder libertar cativos, oprimidos, curar enfermos e prosseguir nessa caminhada sobre a terra, discipulando pessoas. É o próprio Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus passa a ser engrandecido. Não é o ministério de Paulo que é exaltado ou engrandecido, não é o ministério da Igreja das Graças, não é o pastor A, B ou C, não é celebridade A, B ou C, não é teólogo A, B ou C, mas é o nome do Senhor Jesus que é engrandecido. Primeiro ponto, ou primeira aplicação para uma espiritualidade sólida, é a exaltação do nome do Senhor. E isso aqui surge debaixo de temor. Salomão em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto que citei de 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo fala que quando esteve lá em Corinto, anunciando o Evangelho de Deus, ele esteve em fraqueza, temor e grande tremor. Não era o medo dos homens, não era o temor dos homens, não era o medo daquela cidade, mas era o temor do Senhor. Quando nós perdemos de vista o temor do Senhor, perdemos de vista quem é Deus, qual é o plano de Deus, a quem eu pertenço, e eu passo a me movimentar agora com base no temor dos homens ou naquilo que de alguma forma satisfaz o meu coração. Mas o que acontece aqui na cidade de Éfeso é que aqueles homens passam a temer ao Senhor. Por conta daquilo tudo que aconteceu, eles passam a temer ao Senhor. E o nome do Senhor Jesus, consequentemente, passa a ser engrandecido por aqueles homens e mulheres. O versículo 18 traz para nós outro fato que acontece aqui. Arrependimento genuíno, você percebe aí. Primeiro, muitos creram. É necessário fé, e nós sabemos que a fé é um dom de Deus. O que está acontecendo aqui é aquilo que Paulo fala em Efésios no capítulo 2, gente que estava morta em seus delitos e pecados, que seguia o curso natural desse mundo como consequência dessa morte espiritual, e está sendo vivificada pelo Senhor, e pela graça estão sendo salvos, e isso não vem deles. A fé que Deus colocou no coração deles é um dom de Deus. A salvação, irmãos, é obra de Deus do começo até o fim. Foi Deus quem nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Foi Deus que, por meio da pregação da palavra, por meio do Espírito, aplicou a palavra ao nosso coração. Foi Deus quem vivificou o nosso coração. Foi a obra de Cristo quem nos justificou. Foi Ele quem nos santificou. E é Ele quem garante a nossa chegada até o dia final. A obra da salvação, ela pertence ao Senhor do começo até o fim. Eu não estou abrindo mão aqui da nossa responsabilidade como crentes, da responsabilidade humana em detrimento da soberania de Deus. Mas quando nós pensamos na obra da salvação, ela é uma obra de Deus do começo até o fim. É Deus quem persevera, é Deus quem nos mantém de pé, é Ele quem alimenta o nosso coração, quem desafia o nosso coração, e nós somos chamados a simplesmente crescermos, amadurecermos, nos apropriarmos de tudo aquilo que Ele tem disponibilizado nessa carreira da fé. Então, o que esses homens estão fazendo aqui, ou o que Deus está fazendo aqui, é gerar fé no coração desses homens. Esses homens creram. O maior milagre, um morto que ressuscita, que deixa de perceber simplesmente o seu umbigo, a sua vontade como sendo o centro do universo, e passa a reconhecer que há um Senhor assentado no trono, que há uma realidade muito maior e muito mais real do que simplesmente essa realidade que vivemos aqui. Há um governo muito mais poderoso, muito mais eficaz, que intervém na história muito mais do que qualquer governo que exista aqui. Há um soberano assentado no trono que rege a história como bem lhe apraz. Esses homens creram, mas não só creram, não só professaram a sua fé,
não só confessaram ao Senhor Jesus, eles vieram confessando e também denunciando publicamente as suas próprias obras. E eu lembro aqui de Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus. Isaías, ao contemplar o Senhor, o coração dele está cheio de temor, ele crê no Senhor, mas ele faz uma declaração muito grave naquele momento. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Essa convicção da santidade de Deus é como uma luz muito forte em meio à escuridão da nossa vida, que agora clareia e expõe de forma muito clara os nossos pecados, a nossa natureza, a nossa arrogância, o nosso orgulho, tudo aquilo que nós somos, a nossa inimizade, o nosso pecado. Quantas vezes nos rebelamos e pecamos contra Deus, aquilo agora está muito exposto. E eles vêm confessando e denunciando publicamente as suas obras. Eu fico tentando imaginar, e eu estava tentando imaginar um pouco esses dias, essa cena aqui, como é que aqueles homens vieram, como é que aqueles homens estavam, como foi essa denúncia pública das obras. Já pensou se de repente no momento de culto, todos começassem a denunciar publicamente as suas obras? Olha, eu estou arrependido, eu quero pedir perdão a Deus porque eu minto, porque eu desobedeço aos meus pais, porque eu vejo pornografia, porque eu tenho inveja, porque eu adulterei, porque eu maquiei o imposto de renda, porque eu fiz isso, porque eu fiz... Imagina essa cena. É constrangedor, não é verdade? Onde é que está a reputação desses homens? Você já parou para pensar nisso? O que é que eles estão fazendo com a reputação deles? O que é que o pastor Paulo vai pensar desses homens? Meu Deus do céu! Você já parou para pensar nisso? Denúncias públicas, irmãos, das próprias obras. Isso poderia gerar um trauma naqueles homens. Isso poderia gerar depressão no coração daqueles homens. De repente eles poderiam ficar com medo agora do que é que os outros vão pensar de mim, cair numa crise existencial e quem sabe desenvolver algum tipo de fobia, algum tipo... Não, parece que aqui não chegou ainda o mimimi. Não chegou ainda aqui nessa época. Parece que também aqui não existe muito o politicamente correto, mas não é só aqui, irmãos. Essas coisas ou essas filosofias fracas e frágeis que o mundo tenta aplicar a nós, tornando-nos pacientes, coitadinhos, doentes, essas coisas não se sustentam diante do Evangelho. Eles não estão preocupados com a reputação, eles não estão preocupados com o que os outros vão pensar, eles agora se identificam com o Senhor Jesus. A identidade deles agora não é mais definida por aquilo que os outros dizem a meu respeito, pelos títulos que estão na parede da minha sala, ou por qualquer outra coisa que eu seja ou represente para as pessoas. É por isso que não há qualquer dificuldade em confessar publicamente os pecados. Tiago fala sobre isso na sua carta, já no finalzinho da carta. Ele fala sobre confissão de pecados uns aos outros para sermos curados. E eu penso que existe muita gente deprimida dentro da igreja, muita gente que desenvolve doenças dentro da igreja mesmo porque não confessam seus pecados. Eu não estou dizendo agora que você vai pedir uma hora para chegar aqui, tomar o microfone e dizer assim: irmãos, eu quero confessar as minhas mazelas. Mas precisamos, de alguma forma, desenvolver isso, irmãos, de forma relacional e comunitária. Precisamos de discipulado. Discipulado não é simplesmente uma preparação para batismo e profissão de fé, mas discipulado é uma caminhada para toda a vida, onde eu caminho com alguém, onde um ferro afia outro, onde caminhamos juntos numa mesma direção, tratando coração com coração. É por isso que nós precisamos de um grupo pequeno, é por isso que nós precisamos fazer um treinamento, nos capacitar biblicamente para aconselhar, para caminhar, para discipular pessoas.
Esse é o papel da liderança, esse é o papel da igreja como um corpo, promover o crescimento na fé dos membros, para que os membros, segundo lá Efésios capítulo 4, desempenhem o seu serviço dentro do corpo de Cristo. Para que não sejamos como meninos imaturos, agitados de um lado para o outro por todo vento e doutrina. Esses homens, eles encontram um ambiente propício para confessar e denunciar. Eles não estão mais preocupados consigo mesmo. Eles sabem que o Senhor Jesus é quem define o caráter deles. Não é mais uma questão de reputação, eles se reconheceram na cruz de Cristo. Mas há um outro aspecto aqui. Eles não só creem e confessam, mas também eles deixam. E eu lembro aqui das palavras do Senhor Jesus, quando aquela mulher é apanhada em flagrante adultério, e os fariseus querem fazer uma pegadinha com Jesus ali. Quando aqueles acusadores vão embora, e Jesus olha para aquela mulher, ele pergunta: olha, onde é que estão os teus acusadores? Todos foram embora. E ele diz: eu também não te condeno, eu te perdoo. Agora faça o quê? Vá e não peques mais. Não peques mais. Jesus não tolera o pecado, nem ele é conivente com o pecado. Ele não tem associação com o pecado. E aqui aqueles homens, percebendo isso, você olha o versículo 19, veja o que é que nos diz aqui. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Eu fiz uma conta aqui baseado no valor do salário mínimo dos nossos dias. Você pega aí o valor do salário mínimo dos nossos dias, divide por 30, você tem ali o valor de um dia de trabalho. Um denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador naquele tempo lá. É um denário, ou uma dracma, correspondia exatamente a isso. Dá R$1.561.666,67 em livros que foram queimados naquele dia a preço de hoje. É muito livro, irmão. Imagina o prejuízo para as editoras daquela época. Para as pessoas que viviam de vender esses livros ou de produzir esses livros. Eles queimam, eles deixam para trás. Sabe, irmãos, quando Cristo é apresentado para nós por meio da pregação do Evangelho, quando o Espírito Santo traz essa verdade poderosa e transformadora ao coração, não tem mais como eu desejar usar roupas que não me cabem mais. Se Ele já me deu vestiduras brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, o que é que eu estou buscando no meu guarda-roupa para vestir? Roupa velha, suja, que não me cabe mais. Aquilo não faz mais parte da minha nova identidade, aquilo não faz mais parte dessa nova caminhada. Aquilo ali é passado. E usando aqui Miqueias, lá no capítulo 7, ele diz que Deus já jogou tudo aquilo no mais profundo mar do esquecimento. Aquilo não faz mais parte da minha realidade hoje. E aqueles homens percebem isso. Aqueles homens pegam tudo aquilo que de alguma forma promovia eles, que de alguma forma dava algum retorno financeiro a eles, e eles deixam aquilo ali para trás. Pense que ele está falando aqui de pessoas que usavam essas artes mágicas para iludir as pessoas e ganhar dinheiro a troco disso, dessa ilusão. É literalmente gente que vai dizer assim: olha, eu prefiro pedir demissão do meu emprego a continuar fazendo aquilo que não convém ao Senhor Jesus. Eu prefiro parar com isso, eu prefiro sair dessa caminhada, eu prefiro terminar esse namoro, eu prefiro terminar esse noivado, eu prefiro mudar de vida, porque eu conheço o Senhor Jesus, Ele me ama, eu não preciso de ninguém que me afirme isso, Ele já me afirmou, Ele me amou completamente, Ele é quem me sustenta, Ele é quem provê para mim todas as coisas, eu não preciso dar jeitinho nenhum. E deixa essas coisas. E abre mão dessas coisas, crendo que de fato um Deus soberano toma ele pela mão e diz assim: rapaz, você é meu, eu é quem afirmo, quem defino, quem sustento você, você não precisa de nada disso para se manter de pé. Aqueles homens, eles queimam tudo aquilo ali, e o resultado de tudo isso, irmãos, o resultado é que a igreja cresce. Mas ela cresce de forma sólida.
ela cresce pautada nas Sagradas Escrituras, ela cresce na comunhão dos santos, ela cresce no partir do pão, ela cresce nas orações. O que diz aqui o versículo 20 é: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Há algumas expressões que Lucas usa no livro de Atos para o crescimento da igreja. Crescia em número de discípulos, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, a palavra crescia e prevalecia. Isso aqui indica um crescimento da igreja. A igreja não está precisando ou não tem a necessidade aqui de se humanizar ao ponto de abrir mão do evangelho. A igreja aqui não está se tornando palatável às pessoas para que as pessoas de alguma forma possam aderir à fé e dizer assim: que ambiente legal de se ficar. A igreja não está aqui fazendo uma associação com valores mundanos. A igreja está crescendo de forma sólida, de forma efetiva, por causa da pregação da palavra, da chegada do reino de Deus na cidade de Éfeso. Esse é o conteúdo da pregação de Paulo, e é isso que está acontecendo aqui, e essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida dessa igreja também. Crescimento sólido e saudável, irmãos, não é um crescimento líquido, não é um crescimento com base no consumismo da fé, no comodismo das minhas avaliações, ou daquilo que eu gosto, daquilo que eu creio, daquilo que eu penso ser melhor para atrair as pessoas. Mas a conversão genuína é por meio da pregação do Evangelho, que quando chega, destrói os sofismas do meu coração, destrói aquilo que é mentira, destrói toda a idolatria, que me leva a um arrependimento genuíno, um reconhecimento real do Senhor Jesus, e que por fim uma fé que crê, que confessa e que deixa, usando lá o salmista, alcançando assim do Senhor a misericórdia, e aqui na igreja de Éfeso a misericórdia de poder crescer e florescer numa cidade idólatra, apóstata, numa das cidades mais difíceis do mundo grego. Aquela igreja cresceu e prevaleceu, porque a palavra do Senhor crescia e prevalecia no meio de Éfeso. Amém, irmãos? Como é que está a sua vida diante de tudo isso? Que tipo de fé você tem buscado? Que tipo de evangelho você tem conhecido? Que tipo de caminhada você tem desenvolvido nos nossos dias? É uma fé baseada na personalidade, na denominação? É uma fé com base em experiências simplesmente? É uma fé com base no arrepio, naquilo que as pessoas podem de repente de forma extraordinária, miraculosa fazerem, muitas vezes até mentindo, enganando, ludibriando a muitos? Ou é uma fé sólida com base na palavra do Senhor Jesus, no Evangelho que é Cristo, que se satisfaz na pessoa e no caráter do Senhor, e que abraça a tal ponto de confessar, de denunciar, porque crê, porque tem a sua identidade firmada no Senhor, e abandona o pecado. Abandona o pecado. Abandona porque sabe quem é diante do Senhor. Se reconhece tomado por esse amor da cruz, esse amor que constrange, esse amor que edifica, que vivifica, que impulsiona o nosso coração a permanecer. Que tipo de fé nós temos vivido nos nossos dias, irmãos? Que tipo de acordos temos feito nos nossos dias? Que tipo de síntese estamos fazendo nos nossos dias? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração e que Ele nos leve a viver uma fé que tem como base o Senhor Jesus, e que assim vive para a sua glória, para o crescimento do seu reino, para a exaltação do nome de Cristo. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece, Pai, a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que confronta o nosso coração a sairmos, Pai, dessa vida e desse relacionamento consumista com o Senhor, dessa vida, Pai, que busca os seus próprios interesses, a buscar os interesses do reino de Deus, do Senhor Jesus. Pai, nos abençoa, o Senhor conhece cada realidade aqui, o Senhor sabe aquilo que precisamos crer, confessar e deixar. Por isso, mova o Teu Espírito, Pai, no nosso coração, e se somos Teus, Pai, que o Senhor nos constranja pelo amor e pela graça que flui da cruz, a abandonarmos o pecado, a tratar seriamente o nosso coração diante do Senhor,
e assim, Pai, podermos prosperar nessa caminhada e ver o Teu reino crescendo, a Tua igreja crescendo de forma sadia, de forma bíblica e de forma eficiente, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, Pai. Amém.